Minas de carvão e pedreiras são verdadeiros cofres do tempo. Hoje você vai conhecer achados incríveis feitos nesses lugares. Número 1. O cérebro preservado de um peixe com mais de 300 milhões de anos. Em 1925, um pequeno crânio fossilizado foi encontrado em uma mina de carvão na Inglaterra. Posteriormente, identificou-se que pertencia a um peixe da classe Actinopterygia, ou peixe de nadadeiras raiadas, que viveu na Terra há mais de 319 milhões de anos. Pelo tamanho do crânio, estima-se que o corpo do peixe tinha entre 15 e 20 centímetros. A estrutura das mandíbulas indicava que era um predador, provavelmente alimentando-se de pequenos crustáceos e moluscos. Durante décadas, o fóssil permaneceu em museus e foi estudado diversas vezes, mas só no ano passado biólogos fizeram uma descoberta surpreendente. O cérebro do peixe estava incrivelmente preservado dentro do crânio. Isso foi revelado por meio de tomografias computadorizadas. A descoberta ajudou paleontologistas a entender melhor a evolução do cérebro desses peixes. Hoje sabe-se que o cérebro dos peixes de nadadeiras raiadas modernas cresce de forma única. Durante o estágio embrionário, a camada frontal de células se dobra para dentro. Já em todos os outros vertebrados, o desenvolvimento ocorre com o inchaço externo das paredes cerebrais. Ainda não se sabe exatamente quando essa inversão surgiu nos ancestrais desses peixes, mas os cientistas acreditam que tenha ocorrido em espécies anteriores ao exemplar encontrado na mina inglesa, que ainda não possuía essa característica. Esse achado reforça como a evolução atua na adaptação dos animais às mudanças ambientais. Além disso, é um caso raro, já que tecidos moles dificilmente resistem a milhões de anos de fossilização. Número 2. A tartaruga do tamanho de um carro encontrada na Colômbia. Em uma mina de carvão na Colômbia, trabalhadores encontraram os restos fossilizados de uma carapaça de tartaruga do tamanho de um carro compacto. O fóssil foi entregue à comunidade científica, que o identificou como pertencente a uma espécie extinta chamada Carbonemys cofrinii, ou tartaruga do carvão. A idade estimada da carapaça é de cerca de 60 milhões de anos. Parentes dessas tartarugas existiam ainda na época dos dinossauros, mas eram bem menores. Os primeiros exemplares gigantes surgiram aproximadamente 5 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Nesse mesmo período, outras criaturas imensas, como a serpente titanoboa, também habitavam o planeta. Os cientistas acreditam que o gigantismo desses animais foi resultado de mudanças no ecossistema, como a redução de predadores, menor competição e abundância de alimento. As tartarugas do carvão, diferentes de suas parentes atuais, podiam consumir grandes quantidades de alimento variado graças às mandíbulas fortes e robustas. O local onde a carapaça foi encontrada faz parte da Formação Cerrejón, conhecida por outros fósseis de tartarugas antigas, mas nenhum tão grande quanto esse. Número 3. Esferas jurássicas quase perfeitas encontradas na Rússia. Em 2016, na mina de carvão de Sural, em Karagácia, na Rússia, foram encontradas misteriosas esferas de pedra a 40 metros de profundidade. Por sua forma quase perfeitamente esférica e superfície lisa, elas foram apelidadas de pérolas jurássicas. Eram tão duras que nem a pá de um escavador conseguiu quebrá-las. O diâmetro médio dessas pedras era de cerca de 1 metro, e 10 delas foram levadas à superfície para estudo. Por sua forma e coloração, algumas pessoas chegaram a sugerir que poderiam ser vestígios de uma civilização desconhecida. No entanto, Olga Yakunina, chefe do Departamento de Exposições do Museu de Geologia da Sibéria Central, explicou que essas estruturas são concreções, formações geológicas naturais semelhantes à formação de pérolas. Essas concreções se formam quando pequenas partículas são envoltas em arenito, cimentado ao longo do tempo até se transformarem em grandes rochas esféricas. Os cientistas dataram as esferas como tendo cerca de 145 milhões de anos, ou seja, do período Jurássico. Naquela época, grande parte da Sibéria Ocidental era coberta por um oceano. As pedras são concreções de ferro e manganês, formadas ao redor de restos orgânicos como conchas ou algas, posteriormente soterrados por rochas sedimentares. A presença de compostos de ferro e manganês na água ajudou no processo de cimentação. Essas concreções crescem extremamente devagar, a uma taxa de aproximadamente 1 centímetro por milhão de anos. Número 4. Cemitério de mamutes descoberto na Sérvia. Em 2012,
Mineradores que trabalhavam em uma mina próxima à vila de Kalak, na Sérvia, encontraram restos de animais enormes a cerca de 20 metros de profundidade. Paleontologistas confirmaram que os ossos pertenciam a mamutes lanosos. Após escavações mais aprofundadas, foram descobertos restos de 6 mamutes no local. A idade estimada dos fósseis é de 12 mil anos. Análises dos ossos revelaram que esses mamutes mediam cerca de 4 metros de altura nos ombros, com presas que chegavam a 3 metros de comprimento. Indivíduos realmente grandes. Mas por que 6 mamutes estariam todos reunidos nesse local? Uma das hipóteses dos cientistas é que o local poderia ter sido um antigo ponto de água. Os mamutes existiram por milhões de anos, desde o período Plioceno, há 5 milhões de anos, até o início do Holoceno. Acredita-se que desapareceram há cerca de 4 mil anos, em grande parte devido a mudanças climáticas e à caça por humanos. Embora fósseis de mamutes sejam encontrados com certa frequência, locais com restos de mais de 5 indivíduos são extremamente raros, o que torna esse achado especialmente valioso para a ciência. Número 5. Ferramentas humanas de 700 mil anos na Grécia. No verão de 2023, um monumento arqueológico estimado em cerca de 700 mil anos foi descoberto em uma mina de carvão na planície de Megalópolis, na Grécia. Curiosamente, essa área é cercada por lendas da mitologia grega que falam sobre uma antiga raça de gigantes que enfrentou os deuses do Olimpo. Escavações arqueológicas no local já ocorriam há mais de 5 anos, mas apenas recentemente os pesquisadores decidiram explorar uma mina de carvão abandonada, e a decisão valeu a pena. Lá dentro foram encontrados utensílios primitivos cuja datação revelou uma idade impressionante. Cientistas acreditam que esse sítio foi um assentamento de hominídeos e que as ferramentas eram usadas para caça, processamento de carcaças, madeira e couro. Além dos instrumentos, também foram descobertos restos de espécies extintas de animais. O mais importante é que essa descoberta representa o assentamento humano mais antigo já identificado na Grécia. Um marco impressionante para a arqueologia europeia. Número 6. Uma nova espécie de dinossauro encontrada na Espanha. Em 2013, durante a exploração de uma mina de carvão abandonada próxima à cidade de Arinho, na Espanha, foram encontrados os restos fósseis de 2 indivíduos pertencentes a uma espécie de dinossauro até então desconhecida. O achado foi considerado sensacional, e os ossos foram enviados imediatamente para análise de especialistas. A nova espécie foi batizada de Europelta carbonensis. Inicialmente, os cientistas pensaram que ela pertencia ao grupo dos anquilosaurídeos, conhecidos por seus corpos cobertos por armaduras. No entanto, alguns traços não batiam. Os anquilossauros geralmente têm crânios triangulares, enquanto esses fósseis mostravam crânios arredondados, além de uma pelve curvada, o que era incomum nesse grupo. Mais tarde, os cientistas concluíram que os dinossauros pertenciam ao grupo dos noassaurídeos, dinossauros herbívoros que também apresentavam armadura corporal resistente. A datação revelou que esses indivíduos viveram há cerca de 113 milhões de anos, tornando-os os fósseis mais antigos dessa linhagem já encontrados na Europa. Curiosamente, nos últimos 20 anos, a Espanha tem sido palco da descoberta de várias outras espécies de dinossauros até então desconhecidas pela ciência. Número 7. Materiais artificiais que a natureza criou antes dos humanos. Um dos maiores avanços da química organometálica moderna foi o desenvolvimento dos MOFs, estruturas metal-orgânicas altamente porosas, compostas por íons metálicos ligados por moléculas orgânicas. Até hoje, os cientistas já sintetizaram mais de 27 mil tipos diferentes de MOFs, usados principalmente no armazenamento de moléculas de substâncias como hidrogênio, gases e até medicamentos. Essas estruturas são muito valorizadas pela medicina e pela indústria, mas sempre se pensou que eram exclusivas da criação humana, até recentemente. Uma descoberta surpreendente feita na Sibéria mudou essa percepção. Em uma mina, a cerca de 40 metros de profundidade, os cientistas encontraram um material com estrutura idêntica à dos MOFs. Isso indica que a natureza já havia criado esse tipo de estrutura muito antes da humanidade sequer existir. Uma verdadeira revolução no entendimento sobre os limites entre o natural e o sintético. Número 8. A criatura apelidada de Monstro de Mertir.
Se você tem medo de centopeias ou insetos com múltiplas pernas, prepare-se para esta. Em 2017, biólogos britânicos descobriram uma nova espécie de diplópode em uma mina de carvão abandonada em Gales. A criatura foi apelidada de monstro de Mértir, e por boas razões. Desde 1993, nenhuma nova espécie desse tipo havia sido descoberta no Reino Unido. O mais curioso é que o parente mais próximo da nova espécie vive nas Ilhas Pirineus, o que fez os cientistas se perguntarem como ela chegou até o território britânico. A hipótese mais aceita é que larvas tenham vindo junto com mercadorias industriais importadas. Embora o monstro não seja perigoso e não chegue a ser gigante, sua aparência é assustadora. Corpo marrom brilhante coberto de quitina, pernas quase transparentes e duas antenas parecidas com as de formigas. Inicialmente, pensou-se tratar-se de uma espécie já catalogada, mas estudos posteriores confirmaram que era totalmente nova. Número 9. Uma floresta tropical fossilizada no subsolo de Illinois. Em 2017, trabalhadores em uma mina de carvão no estado de Illinois, nos Estados Unidos, encontraram algo inusitado a 100 metros de profundidade. Uma floresta tropical fossilizada, datada de cerca de 300 milhões de anos. Como uma floresta poderia parar tão fundo no subsolo? Os cientistas acreditam que um forte terremoto pode ter afundado parte do terreno abaixo do nível do mar, soterrando a vegetação. Com o tempo, o material vegetal virou turfa e depois carvão, mas antes disso, deixou suas impressões bem preservadas. Graças a essas impressões, os pesquisadores puderam identificar espécies de plantas até então desconhecidas e entender melhor como funcionavam os ecossistemas antigos e como eles evoluíram ao longo de centenas de milhões de anos. Número 10. As misteriosas esferas de Klerksdorp, na África do Sul. Com cerca de 3 bilhões de anos, as esferas de Klerksdorp são um dos achados mais enigmáticos já feitos em minas de carvão. Essas pequenas esferas e discos, com sulcos longitudinais e entalhes, foram descobertas em uma mina próxima à cidade de Klerksdorp, na África do Sul. Pareciam tão estranhas que os mineradores as entregaram aos cientistas. Análises revelaram que eram compostas por hematita, wollastonita e pirita, minerais comuns. No entanto, o que surpreendeu foi a idade, mais de 3 bilhões de anos. A descoberta gerou alvoroço entre teóricos de civilizações antigas e até alienígenas, que sugeriram que as esferas poderiam ser artefatos artificiais de uma raça avançada. Contudo, os cientistas refutaram essas ideias. As pesquisas provaram que essas esferas são formações naturais, resultado de processos geológicos lentos e complexos. Mesmo assim, continuam despertando a curiosidade de muitos, já que sua forma e simetria são tão perfeitas que parecem esculpidas por mãos humanas. Número 11. O artefato de Coso. Uma vela de ignição com 500 mil anos. A história do artefato de Coso começou em 1961, quando 3 amigos, Mike Mikesell, Wallace Lane e Virginia Maxey, exploravam as montanhas Coso, na Califórnia, em busca de rochas valiosas. Acabaram encontrando uma pedra estranha que decidiram cortar para ver seu interior. Para surpresa deles, havia um objeto branco e arredondado dentro da rocha, parecido com cerâmica com uma haste metálica de 2 milímetros no centro, que reagia a um ímã. Havia também objetos semelhantes a um prego e uma arruela. A parte externa tinha um formato hexagonal e era coberta por conchas peroladas. Virginia levou o objeto a um geólogo conhecido que, ao analisar a espessura da camada de conchas, sugeriu que o artefato tinha pelo menos 500 mil anos. Anos depois, o objeto foi estudado por um criacionista chamado Ron Cow, que usou imagens de raio-x e chamou a atenção da comunidade. A hipótese mais surpreendente foi levantada por Paul Willis, editor da revista Info. Ele sugeriu que o objeto parecia uma vela de ignição. Se fosse verdade, isso indicaria que uma civilização avançada existiu na Terra há meio milhão de anos. Ainda que essa ideia seja considerada improvável pela ciência, o artefato de Coso continua sendo um dos achados mais misteriosos já encontrados em Minas. Número 12. A corrente de ouro dentro do carvão. Em 1891, o jornal Morrisonville Times publicou uma nota sobre um achado curioso feito pela senhora Cope. Enquanto quebrava carvão para acender o fogão,
Ela encontrou uma corrente de ouro de aproximadamente 25 centímetros de comprimento presa dentro do carvão. O carvão se partiu quase ao meio, liberando o centro da corrente, enquanto suas pontas ainda estavam presas. A senhora Culp suspeitou que se tratava de uma joia muito antiga e decidiu relatar a descoberta. O exame da corrente revelou que ela pesava 192 gramas e era feita de ouro 8 quilates. Especialistas confirmaram que ela estava ali desde a formação do carvão, o que significaria uma idade entre 250 e 350 milhões de anos, época em que nem mesmo hominídeos existiam. Essa aparente impossibilidade levanta questões intrigantes. De onde veio essa corrente e, mais importante, quem a fez? Muitos acreditam que se trata de mais um artefato fora do tempo, possível evidência de civilizações avançadas esquecidas. Número 13. O misterioso Cubo de Salzburg. O Cubo de Salzburg é uma das formações mais enigmáticas já retiradas de dentro de carvão. A descoberta aconteceu em 1885, em uma mina de Wolfsegg am Haushoek, na Áustria. Os trabalhadores estranharam a forma do objeto e o enviaram ao Museu Carolino Augusteum, em Salzburg. 10 anos depois, o engenheiro de minas Adolf Gold examinou o artefato. Ele ficou intrigado com os entalhes e o formato incomum. Gold sugeriu que poderia se tratar de um fragmento de meteorito. No entanto, o objeto não apresentava as marcas de fusão típicas de meteoritos que atravessam a atmosfera. Além disso, ele não continha elementos como cobalto, níquel ou cromo. Os cientistas dataram o artefato entre 66 e 250 milhões de anos. Incapazes de explicar sua origem, o Cubo de Salzburg passou a ser alvo de especulações. O escritor norte-americano Charles Fort sugeriu que o objeto poderia ter origem extraterrestre ou ter sido criado por uma civilização antiga desconhecida. Hoje, o cubo está preservado em um museu local, e sua origem continua sendo um verdadeiro mistério. Número 14. A mina bilionária de elementos raros nos Estados Unidos. Em 2011, o ex-banqueiro de Wall Street Randall Atkins comprou uma mina próxima à cidade de Sheridan, no estado de Wyoming. Seu plano inicial era vender carvão para usinas de energia. No entanto, descobriu-se que o local escondia muito mais do que carvão. Geólogos da empresa Weir International Inc. descobriram que a mina continha elementos terras raras, substâncias altamente valiosas usadas na fabricação de baterias, vidros especiais e equipamentos eletrônicos. O depósito foi classificado como não convencional, pois os elementos estavam presentes em materiais diferentes das rochas sólidas habituais. Hoje, essa mina é considerada o maior depósito de terras raras dos Estados Unidos, com valor estimado em 37 bilhões de dólares. Detalhe: Atkins a comprou por apenas 2 milhões. Antes disso, os Estados Unidos dependiam quase exclusivamente da importação desses materiais da China. A descoberta foi um avanço estratégico e econômico. Número 15. A mina em chamas há mais de um ano na Austrália, próximo à cidade de Newcastle, na Austrália, moradores notaram uma fumaça constante saindo do solo. A origem era um incêndio subterrâneo na mina de Claraval, construída em 1893 e fechada em 1966. No auge de suas operações, mais de 1.200 pessoas trabalhavam lá. Quando os bombeiros chegaram, descobriram que o fogo já ardia há mais de um ano. Aparentemente, o epicentro estava em 2 antigos tanques cheios de resíduos da mineração. As primeiras tentativas de apagar o fogo falharam, e percebeu-se que insistir poderia provocar o colapso do solo. Um risco de vida. A solução foi deixar o fogo seguir seu curso natural. Incêndios subterrâneos em minas de carvão são raros, mas perigosos. Quando envolvem turfa, o risco é ainda maior, pois podem durar décadas. Casos semelhantes foram registrados na China, nos Estados Unidos e em outros países. Número 16. A barata mutante de olhos brancos descoberta no Reino Unido. Na década de 1950, uma estranha espécie de barata foi descoberta em uma mina de carvão em Glamorgan, no Reino Unido. À primeira vista, ela parecia com as baratas americanas comuns, mas logo os cientistas notaram várias peculiaridades. Seus olhos eram brancos, as antenas muito mais grossas e longas, e ela apresentava um comportamento agressivo incomum.
empurrava outras baratas e mantinha distância dos membros da própria espécie. No início, acreditava-se que fosse apenas uma mutação isolada, mas com o tempo, ficou claro que se tratava de uma nova espécie. Mais de 50 anos depois, outros 6 exemplares da barata de olhos brancos foram encontrados no cemitério de Adolorata, em Malta. Posteriormente, outros também foram identificados no Reino Unido. O mais intrigante é que não há registro da presença dessa espécie antes da década de 50, o que leva à suspeita de que ela tenha realmente surgido como mutação no ambiente da mina britânica. O mistério permanece. Como essas baratas chegaram a Malta? E por que seu comportamento é tão diferente? Ninguém sabe ao certo. Número 17. O enigmático peixe Helicoprion e sua mandíbula em espiral. O Helicoprion é um dos peixes predadores mais estranhos que já existiu. Sua mandíbula inferior possuía uma estrutura em espiral que confundiu cientistas por décadas. Recentemente, um fóssil dessa criatura foi descoberto em uma mina de carvão na região de Volgogrado, na Rússia. Embora restos de Helicoprion já tivessem sido encontrados anteriormente, nenhum deles ajudava a resolver o mistério da espiral. Alguns achavam que ela ficava dentro da boca, outros que era uma espécie de tromba. Só com esse novo fóssil foi possível determinar sua verdadeira posição. A espiral ficava profundamente inserida na mandíbula inferior e permitia ao peixe substituir continuamente seus dentes durante toda a vida. Mais impressionante ainda, a espiral podia se desenrolar para frente quando a mandíbula se fechava de forma repentina, um mecanismo eficaz para capturar presas. Pode parecer estranho, mas muitos animais pré-históricos tinham características bem diferentes das espécies que conhecemos hoje. Número 18. Um pote de ferro com 300 milhões de anos? Em 1912, Frank Kennard, funcionário de uma usina elétrica em Oklahoma, quebrou um pedaço grande de carvão e encontrou um objeto estranho dentro. Um pote de ferro. A princípio, nada demais. Até que os cientistas analisaram o objeto. Confirmaram que era feito de ferro fundido, uma liga de ferro com carbono desenvolvida pelos chineses entre os séculos 5 e 6 a.C. O mais impactante foi a datação do carvão, aproximadamente 312 milhões de anos, e o pote havia deixado sua marca no interior da rocha, indicando que estava lá havia muito tempo, enquanto o carvão ainda se formava ao redor dele. Embora muitos cientistas se recusem a aceitar a ideia de que o objeto tenha essa idade, pois isso implicaria repensar toda a história da humanidade, o achado é considerado autêntico e está atualmente exposto no Creation Evidence Museum, no Texas. Número 19. A estatueta de Nampa, encontrada a 100 metros de profundidade. Em 1889, durante a perfuração de um poço em Nampa, no estado de Idaho, trabalhadores encontraram uma pequena estatueta de argila em forma de mulher, a cerca de 100 metros de profundidade, entre camadas de argila. A figura era claramente esculpida à mão. Os operários ficaram intrigados. Quem teria feito aquilo e mais ainda como ela foi parar tão fundo na terra? Não parecia possível que alguém houvesse cavado um buraco de 100 metros apenas para pregar uma peça. Anos depois, o objeto foi parar nas mãos de John Wright, que dedicou anos ao estudo da peça. O professor Putnam notou manchas avermelhadas na superfície, identificadas como óxido de ferro, prova de que a estatueta estava enterrada havia muito tempo. Outro especialista, George Frederick Wright, confirmou que o objeto estava em camadas geológicas formadas durante o intervalo Pliocênico, o que sugeria uma idade de cerca de 2 milhões de anos. A ideia de que humanos inteligentes existiam nessa época é considerada impossível pela ciência. Algumas teorias falam de civilizações avançadas antigas, outras mencionam extraterrestres, mas a verdade é que nenhuma foi comprovada. Infelizmente, a estatueta de Nampa acabou desaparecendo. Número 20. O vaso de prata encontrado dentro de uma rocha. Em 5 de junho de 1852, a revista Scientific American publicou uma matéria sobre um achado extraordinário feito durante uma explosão em Meeting House Hill, na área de Dorchester, Massachusetts. Um objeto metálico em forma de vaso foi lançado junto com pedaços de rocha após a detonação. Segundo a reportagem anônima, o vaso estava dentro de uma pedra que se partiu ao meio com a explosão. Após a limpeza, as duas metades se encaixavam perfeitamente
e revelavam um vaso com formato de sino, de pouco mais de 11 centímetros de altura, feito de um metal prateado. O vaso possuía 6 buquês decorativos em suas paredes e uma base ornamentada com desenhos parecidos com guirlandas. Era um objeto de grande beleza. O problema? A rocha onde foi encontrado datava da era pré-cambriana, ou seja, de até 600 milhões de anos atrás, quando a Terra ainda não possuía vegetação abundante nem vida complexa. Só existiam organismos unicelulares e trilobitas. Quem teria criado esse vaso? Cientistas sugeriram que poderia ser uma farsa, já que vasos semelhantes eram fabricados no século XIX. Mas ninguém sabe como ele foi parar dentro de uma rocha tão antiga, e com imagens de plantas que desapareceram há mais de 100 mil anos. Minas de carvão, que parecem apenas locais de trabalho árduo, se revelam verdadeiros portais para o passado remoto do planeta. E quem sabe o que mais está escondido sob nossos pés? Talvez a próxima descoberta já esteja esperando para ser desenterrada. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!